Salve, salve guys, bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um react. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Eu tô suave, mano, eu tô sossegado. Tamo indo, né? E hoje vamos reagir ao vídeo Racismo em One Piece, do canal Cronosfera. O vídeo foi indicado pelo Eucides Jr., um inscrito do canal. E ele pediu pra me reagir. Eu não sei se eu posso fazer isso, né? Porque eu não conheço os donos do canal nem nada. Mas qualquer coisa ele entra em contato comigo e me avisa que aí eu não posto o vídeo ou tiro do ar se já tiver postado. Porque eu não sei, né, se eu posso. Mas vamos lá, vamos começar. Espero que seja bom. Eu assisto One Piece, sou um grande fã de One Piece. Assisto até hoje, acompanho algumas partes do mangá e o anime inteiro. Os lançamentos, né? Vamos lá, 3, 2, 1 e play. Tá tocando aí, senhor Mandar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam Tudo bem-vindos bom. a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, a gente vai tratar de um assunto delicado, uma questão, certo? Racismo. Calma aí. One Piece. Vou ligar o ventilador, muito calor, velho. Roda a vinheta. Racismo em One Piece. Eu assisto One Piece desde o começo. Nunca One Piece parei pra é reparar. uma obra que usa de metáforas para tratar de questões da nossa sociedade atual. Até aí, nada de novo. Afinal de contas, praticamente todas as obras fazem isso. E por mais que isso pareça óbvio para algumas pessoas, acontecimentos recentes têm mostrado que não. Então, preste atenção nas coisas que você assiste. E uma das metáforas que eu acho mais interessantes aqui em One Piece é a simbologia do tritão, usada para discutir, no seu grande geral, o preconceito, mas em muitos pontos mais específicos, o racismo diretamente. Racismo? Nossa, velho, verdade, mano. Verdade mesmo. Em One Piece, os tritões são muito maltratados pelos humanos. Eu vou tratar de maneira mais abrangente, abordar essa questão no geral. Inicialmente eu tinha pensado em uma cena específica, mas acabei englobando um arco inteiro do anime, que é o arco da Ilha dos Tritões. É, onde mostra o mais tritão possível. Em One Piece, os tritões são extremamente mal vistos pela sociedade. Eles são sujos, são perigosos, são selvagens. Não devemos nos relacionar com esse tipo de coisa. Assim, toda aquela sociedade aprendeu a segregar os homens-peixe desde criança, a ponto deles serem banidos para uma ilha que fica a 10.000 quilômetros submarinos. E tirando esse detalhe, que é a questão de você ser banido e viver isoladamente do resto da sociedade, eles são repudiados em qualquer lugar que aparecem, eles podem ser escravizados, judiados, feitos de qualquer tipo de coisa para fazer o que você quiser com o tritão, afinal de contas, não é gente. O que na verdade não é bem assim. Claro que diretamente um humano e um tritão têm algumas diferenças, mas essas diferenças são unicamente físicas. Os tritões são melhores que os humanos em algumas capacidades, como respirar debaixo d'água, nadar, mais força, etc. Mas em questão intelectual, em questão da existência de um ser, um tritão é exatamente igual a um humano. Inclusive, fisicamente, eles compartilham do mesmo sangue. Mesmo o sangue. sangue tritão é igual ao sangue humano, não tem a mínima diferença. E por conta desse tratamento abusivo, os tritões passaram a cultivar um ódio tremendo pela espécie humana, que simplesmente subjugava, escravizava e usava dos tritões como bem entendia, apenas pela ganância de dinheiro e ganância do poder. Isso parece alguma coisa pra vocês? E no arco que o Ruffy e sua tripulação descem para a Ilha dos Tritões, a gente aprende muitos outros detalhes sobre essa situação. E nessa questão da relação entre humanos e tritões, dois grandes nomes se destacam: Otohime e Fisher Tiger. A Otohime era a rainha do reino aquático,
E apesar de rainha, apesar de ser da realeza, ela era totalmente diferente de tudo que foi mostrado em One Piece, de todos os tipos de reis, rainhas, príncipes e nobres. Ela ficava o dia inteiro na cidade, conversando com as pessoas, tentando ajudá-las, tornar a vida de toda a população de lá melhor. Ela sonhava com um dia em que os tritões fossem subir para a superfície e desfrutar da mesma luz que os humanos. Ela sonhava com igualdade. 地上へ移すのです。肌の色が違う、姿形が違う。そういう人間たちが私たちを理解してくれる日を待つのではなく、彼らと同じ太陽のもとにこの王国を移すのです。 Ficou anos e anos em sua jornada pacifista para conseguir trazer informação, limpar o ódio que os tritões tinham pelos humanos e coletar assinaturas para mudança de local do reino. Tudo na base do pacifismo. E isso não era muito bem recebido inicialmente, porque afinal de contas, todo o passado amargurado, todas as coisas que os tritões passaram na mão dos humanos, não poderia ser simplesmente esquecido de uma maneira tão fácil, com apenas um discurso e um sentimento de esperança. Os Tenryubitos são descendentes das pessoas que criaram o governo mundial. Basicamente, vários reis se reuniram, criaram um governo que vai, enfim, governar o planeta inteiro de One Piece, e os filhos desses reis, os filhos netos, são Tenryubitos. E eles podem, literalmente, fazer o que quiser. Escravizar qualquer pessoa, escravizar outros reis, eles podem fazer literalmente tudo, porque eles são os donos do mundo. E eles têm uma influência e força gigantesca pelo mundo inteiro, além de poderio militar, então ninguém pode fazer nada contra eles. E para ajudar, são extremamente nojentos, a ponto de nem mesmo respirar do mesmo ar que as pessoas normais. É verdade. Enfim, Fisher Tiger era mais agressivo e revolucionário do que a Otohime, e ele acreditava que os tritões tinham que lutar para conseguir a sua liberdade. Inclusive, reassistindo esse arco, eu pude traçar um paralelo entre esses dois personagens e dois líderes importantíssimos do movimento negro norte-americano. A Otohime representa Martin Luther King em muitas das suas ações pacifistas, da maneira com que ela lida com as situações e sua esperança para conseguir resolver tudo de uma maneira calma. Enquanto isso, Fisher Tiger, até um certo momento da sua jornada, tem mais paralelos e tem mais semelhanças com o Malcolm X, que também objetivava a paz para o povo negro, mas ele era um pouco mais radical e acreditava que para resolver a situação precisaria ter conflito físico. Mas, voltando ao One Piece, o Tiger saiu na sua grande jornada, libertando vários escravos das mãos dos Tenryubitos e dos nobres, e cada passo mais ele via as barbaridades que os humanos eram capazes de fazer, tratar as pessoas pior do que lixo, fazer com que elas sofressem cada minuto, cada dia de vida, simplesmente porque sim. No meio disso, eles encontram uma garotinha ex-escrava que queria se reencontrar com a mãe. Por isso, ela entra no barco do Tiger para que eles possam deixá-la em casa um dia. E a menina funciona de uma maneira muito robótica, o olho travado, um sorriso sempre na cara, sempre se desculpando pelo que está fazendo e pedindo para que as pessoas não matem ela, porque ela pode ser útil para alguma coisa. Caramba. Era uma garota extremamente traumatizada e horrorizada com os traumas de ter sido uma escrava antes. One Piece é um anime que ele toca muito você, velho. Eu recomendo demais. Mesmo sendo grande, vale a pena, velho. Vale a pena. Você sente de verdade, assim, as cenas, tá ligado? O que acontece, você sente de verdade. Cansei de chorar assistindo One Piece. Cansei de chorar assistindo One Piece.
Algum tempo se passa, a garota melhora, ela é tratada bem por todo mundo da tripulação do Tiger, todos aqueles tritões horrorosos, monstros que vão comer a sua cabeça quando você virar as costas. Enfim, eles chegam na ilha dela para deixá-la com a mãe um dia. 巨人族ってみんな怖い人だと思ってたけど、いい人たちもいっぱいいるよ。お前はまだ子供だから。私知ってるもん。タイガーのおじさんたちとずっと一緒にいたから、みんなも一緒に暮らしたらきっとわかるよ。 Ela se despede do Tiger, todo mundo feliz, porém, nem todo mundo. Quando o Tiger desceu, as pessoas da vila viram que ele era um tritão, e por conta disso ele acaba sendo vítima de uma espécie de armadilha. Os moradores daquela vila ligaram para a marinha porque viram um tritão à solta, certo? Um tritão é um bicho perigoso, então a marinha chegou para matar o Tiger prontamente. Ele acabou sobrevivendo, mas por muito pouco. E surge um problema. O Tiger perdeu muito sangue e precisa repor esse sangue. E como ele tinha um tipo sanguíneo raro, ninguém da tripulação dele tinha mais. E sobrou a alternativa de usar sangue humano. Nos seus últimos momentos, Tiger, que lutou sua vida inteira pela liberdade, pela paz do povo tritão, simplesmente não conseguiu aceitar o sangue humano. O sangue que o perseguiu durante tanto tempo, sendo que ele não fez nada, ele queria ajudar todo mundo, ele ajudou a garotinha a reencontrar a sua família e foi vítima de um ódio incrustado na sociedade. E isso basicamente gera todo o conflito do arco de One Piece no presente. As pessoas desconfiam do Luffy e da sua tripulação, porque enfim, quando eles chegaram, ocorreram alguns crimes que afinal de contas, ele não era o culpado. Luffy encontra o responsável por tudo aquilo, luta com ele, enfim. Acaba a luta e, por ironia, o Luffy acaba sem sangue. No meio de toda aquela treta, ele tinha feito um ferimento que ficou vazando sangue o tempo todo e agora ele também precisava de uma transfusão. E aí a gente se encontra numa situação análoga à situação antiga. O Luffy, dessa vez um humano, está sem sangue. E na tripulação dele também não tem ninguém com o mesmo tipo sanguíneo. E para piorar, é proibido no reino submarino que você doe sangue para humanos. Afinal de contas, né? São humanos. Eles têm bastantes razões. São os inimigos. E nisso, Jinbei, que era um tritão que acompanhou o Tiger em toda a sua jornada, acompanhou todos os acontecimentos de sua vida, toma a frente e se dispõe a doar sangue pro Luffy. Então Jinbei deita no chão, do lado do Luffy, e começa a transfusão. Junto a isso, uma bela mensagem facilmente perceptível. Mesmo sendo diferentes, nós somos iguais. Exatamente. O mesmo sangue que cai quando você machuca alguém, ou quando você se machuca, por mais diferente fisicamente que aquela pessoa seja, por mais que você tenha sido ensinado a ter medo dela ou tratá-la diferente, todos têm sangue vermelho. Todos o sangue somos possui um iguais, significado né, muito forte em praticamente todas as culturas. Basicamente, é a essência da vida. E nessa cena, humanos e tritões, mesmo com um passado amargo e tortuoso, compartilham dessa vida, acreditando em um futuro melhor. E eu acho muito importante, muito admirável todo esse trabalho e empenho que o Oda faz questão de colocar em One Piece, discutir classes sociais, discutir etnia, tudo isso a partir de metáforas que não deixam nenhuma dúvida para você. Você olha o mundo dos tritões, por que os tritões estão sendo maltratados? Por que o governo dá a permissão para que os humanos façam isso com os tritões? Por que as pessoas, mesmo com permissão ou não, continuam tratando umas às outras dessa forma? E se você for reparar,
é simplesmente porque sim. É simplesmente porque na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso mundo, também acontece dessa forma. E por mais que você esqueça e acabe pensando que isso é uma coisa distante, uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que ficou no passado, foi agora. Os banheiros eram separados, as cadeiras eram separadas, as ruas eram separadas. Foi agora. Quem nasceu na década de 60, nasceu na década de 50, viveu isso. O reflexo desses acontecimentos não pode ser apagado tão facilmente. Lei ou não, o preconceito ainda existe. Ele pode não se manifestar da mesma maneira que antes, mas está aqui, comigo, com você. E o ponto inicial é a gente aceitar esse fato inegável e, a partir disso, refletir, discutir e trabalhar para limpar essa mancha vermelha. Para quem sabe um dia possamos estar verdadeiramente sob o mesmo sol. Muito bom, mano. Acabou? Acabou. Caramba, muito bom, velho. Muito bom. Eu já tinha visto essa sacada no One Piece, o ódio que os humanos têm pelos citrões e vice-versa, sabe? Eles foram muito maltratados. Inclusive o Luffy, ele bateu num Tenryubito, que é um dragão celestial, e por isso o governo foi atrás dele, né? Dele de mais 3, eu acho, novos capitães da Nova Era. São os piratas da Nova Era, se eu não me engano. 3 ou 4, acho que é 4. Porque ele defendeu o amigo dele, que era um tritão, que, né? Você assistem pra ver, eu não vou dar spoiler, mas é isso daí. Ele bateu num dragão celestial e o governo inteiro veio atrás dele. Porque não pode, mas ele fez o certo. Eu teria feito a mesma coisa, velho. Nossa, é um anime espetacular, velho. One Piece é um anime excelente, mano. Eu recomendo demais, velho. Então é isso daí, galera. Esse foi o meu react. Foi um pouquinho demorado, 15 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixa o like para eu continuar postando. E não esquece de comentar qual o vídeo que você quer que eu faça react. Que não seja tão grande, por favor. Não que eu não tenha gostado, eu gostei. Só que acho que o YouTube meio que não dá. Enfim, ou só comenta qualquer coisa que a gente troca uma ideia. Um abraço e fiquem bem. Tchau.